Imagine caminhar sobre ruínas silenciosas, onde cada pedra carrega os ecos de milênios passados. Sob seus pés, a poeira de impérios que moldaram a história da humanidade. Acima de sua cabeça, o mesmo céu que os antigos contemplaram, enquanto erguiam cidades monumentais, escreviam os primeiros alfabetos e consultavam as estrelas em busca de respostas divinas. Este é o começo de uma jornada rumo ao passado, mas não qualquer passado. Um passado envolto em segredos, glórias e quedas catastróficas. Um passado que nos revela quem fomos e, talvez, quem ainda somos. Nosso planeta guarda os vestígios de civilizações que, em tempos distantes, dominaram vastos territórios, estabeleceram leis complexas, criaram obras de arte impressionantes e desenvolveram conhecimentos que desafiam até mesmo a ciência moderna. No entanto, muitas dessas culturas desapareceram misteriosamente, como se tivessem sido engolidas pelas areias do tempo. A pergunta que nos guia é simples, porém profunda. O que aconteceu com essas civilizações? E o que podemos aprender com elas antes que tudo se perca para sempre? Ao longo deste documentário, vamos explorar os 4 pilares da grandeza das civilizações antigas: o poder dos deuses e das crenças, a engenharia monumental que desafiava até a natureza, as guerras que selaram destinos e os mistérios que ainda hoje permanecem sem explicação. Cada capítulo nos leva mais fundo na compreensão de um povo, de uma era e de como, mesmo após desaparecerem, eles continuam a viver em cada palavra que escrevemos, em cada cidade que habitamos e em cada pensamento que herdamos. Prepare-se para atravessar florestas tropicais, desertos escaldantes, montanhas geladas e oceanos profundos. Vamos visitar templos escondidos, cidades submersas e tumbas que não deveriam ser abertas. E em cada passo dessa viagem, você será desafiado a enxergar o mundo com outros olhos. Porque quando desvendamos os mistérios das civilizações antigas, descobrimos muito mais do que apenas história. Descobrimos a nós mesmos. Capítulo 1. O poder dos deuses e das crenças. O sol nasce sobre as margens verdejantes do Nilo, tingindo de ouro as colunas colossais de Karnak. Para os egípcios, esse espetáculo diário não era simples rotina astronômica. Era a travessia de Amon-Ra em sua barca celestial, garantia de vida e ordem num cosmos frágil. Nos templos, sacerdotes despertam estátuas divinas com ungüentos de mirra, enquanto colheitas dependem das palavras que eles murmuram ao vento. Aqui, religião não é parte da vida. Ela é a vida, tecida em cada gesto, medida e calendário. Cada inundação, cada eclipse, cada batida do coração. Tudo responde a um mapa sagrado que coloca humanos, faraós e deuses numa mesma linha de existência. A milhares de quilômetros dali, nos vales enevoados da Mesopotâmia, sacerdotes astrônomos sobem a torre de 7 andares de uma zigurate para vigiar os céus. Suas tabuletas de argila registram conjunções planetárias e presságios de guerra. Se Marte ruboriza o leste, prenuncia sangue. Se Vênus desaparece, a colheita falhará. Esses presságios moldam decretos reais, o preço da cevada e até quem pode amar quem. O zumbido do mercado de Ur se cala quando uma tábua nova surge, pois toda a prosperidade da terra entre rios depende do consenso entre céu e terra, entre homens e deuses, cujo humor ninguém ousa ignorar. Cruzemos o Atlântico. No altiplano mexicano, sacerdotes astecas erguem lâminas de obsidiana ao sol nascente. A cidade-estado de Tenochtitlan pulsa, consciente de que o universo exige alimento em forma de corações humanos. Para nós, tais ritos parecem cruéis. Para eles, eram contabilidade cósmica. Se o sangue não corresse pelo templo maior, as estrelas se apagariam e o quinto sol cairia sobre o mundo. A cada batida do tambor de pele, o povo confirmava: a ordem universal custa caro, e cabia ao império pagar essa dívida em sangue, pedra e poesia. Descendo as selvas maias, descobrimos sacerdotes matemáticos calculando eclipses com exatidão que só voltaríamos a alcançar no século XX. Suas estelas descrevem a Via Láctea como rio de serpentes divinas, ponte entre mundos. Códices coloridos contam que reis se perfuravam com espinhos de arraia para atrair visões dos ancestrais.
À luz trêmula de tochas, as sombras dançam sobre hieróglifos, formando portais onde passado e futuro se misturam. Para os maias, cada número tinha alma, cada data um destino. Ignorar a aritmética sagrada seria sacrilégio contra o próprio tecido do tempo. No Extremo Oriente, os chineses da dinastia Shang queimam casco de tartaruga e ombro de boi, lendo nas rachaduras as vontades do Di, a força suprema. Sobre esses ossos oraculares nascem batalhas e coroações. O governante detém o mandato do céu, mas sua legitimidade evapora se a seca persiste ou se gafanhotos chegam. Assim, a fé não apenas guia, ela fiscaliza. Um rei que perca o favor divino será deposto por simples ordem do destino, e ninguém chamará isso de rebelião, mas de restauração do equilíbrio universal. No subcontinente indiano, rishis entoam hinos védicos que ecoam há 4 milênios. Cada sílaba carrega poder criativo, vibração que sustenta montanhas. Sacrifícios de soma e fogo, Agni conectam terra e céu. Uma troca energética onde o universo é tanto altar quanto oferenda. A noção de karma nasce aqui. Ações geram ecos morais que viajam pela eternidade. Não há castigo imposto, apenas consequência natural. Mecanismo divino que todo ser, do imperador ao lavrador, precisa aceitar para manter a ordem cósmica chamada Rita. Enquanto isso, nas frias florestas do norte, druidas celtas realizam rituais ao luar, cercados por círculos de pedra que alinham solstícios com precisão astronômica. O carvalho é portão para outros reinos e o visco, lágrima dos deuses. Sem escrituras, sua sabedoria sobrevive em mitos orais que atribuem alma a rios, colinas e feras. Aqui a fé não ergue pirâmides, mas molda paisagens inteiras, onde cada brisa sussurra lendas de heróis e monstros, lembrando que o sobrenatural está à espreita em cada clareira enevoada. Essas civilizações, separadas por oceanos e séculos, compartilham um mesmo pulso, a certeza de que forças invisíveis regem o destino humano. Seus templos, sacrifícios e cânticos não eram superstição vazia, mas tentativas de dialogar com o incompreensível, de impor sentido ao caos. Hoje, quando pisamos nos vestígios desses ritos, não vemos apenas pedras gastas, vemos a pergunta mais antiga da humanidade refletida nelas: qual é o meu lugar no universo? Qual é o... Ao entender a lógica divina que guiava esses povos, começamos a decifrar o coração da experiência humana. Passo crucial antes de mergulharmos no próximo capítulo nas proezas de engenharia que materializaram essas crenças em monumentos eternos. Capítulo 2. Engenharia monumental. Quando a pedra desafia a eternidade sob o sol escaldante de Gizé, 3 pirâmides emergem da areia como enigmas geométricos, cada bloco de calcário pesando em média 2 toneladas. Erguidas há mais de 4.500 anos, sem aço, sem motores, apenas alavancas, trenós de madeira e a obstinação de 10.000 trabalhadores especializados, as grandes pirâmides transcendem a mera função de tumba. Calculadas para alinhar-se com as constelações de Órion e o ponto cardial exato, elas fundem astronomia e arquitetura numa obra que servia tanto de portal para a vida após a morte, quanto de relógio cósmico para os vivos. Cada pedra assentada conta uma história de logística, rampas helicoidais recobertas de argila úmida, equipes de pedreiros trocando turnos a cada sol alto, escribas registrando a entrega de pão, cerveja e cebolas, a moeda energética que sustentava o milagre. Cruzando o Mediterrâneo, chegamos a Atenas do século V a.C., onde o Partenon ergue-se sobre a Acrópole como testamento de mármore à deusa Atena e à engenhosidade humana. À primeira vista, ele parece perfeito, linhas retas impecáveis. Porém, cada coluna em tases, ligeiramente arqueada, corrige uma ilusão de ótica que, de outro modo, faria o templo parecer côncavo. Pedras foram cortadas com precisão de frações de milímetro, encaixadas sem argamassa, apenas pinos de bronze que respingam verde pátina. A matemática oculta na razão áurea comanda proporções, enquanto escultores como Fídias transformam cálculo em poesia pétrea.
Entre rufos de martelo e pó de mármore, forja-se não apenas um prédio, mas a própria ideia do belo racional que ainda inspira nossos arranha-céus de vidro e aço. Rumo ao Oriente, a Grande Muralha serpenteia 21 mil quilômetros de planícies áridas, desfiladeiros e picos nevados, numa dança de tijolos que se perde no horizonte. Iniciada na dinastia Qin e consolidada pelos Ming, esta colosso de defesa envolveu séculos de trabalho forçado e voluntário, numa escala tão vasta que antigos ditados afirmavam: cada pedra custou uma vida. Torres de vigia a cada flecha de distância permitiam sinais de fumaça percorrerem centenas de quilômetros em horas, o WhatsApp da antiguidade. A muralha não é contínua, como lenda diz, mas onde falta pedra, sobra estratégia. Desfiladeiros estreitos foram moldados em gargantas fatais, rios desviados para criar fossos naturais. É um software militar gravado na topografia. No coração da selva cambojana, Angkor Wat ergue-se como lótus petrificados sob um céu de monções. Construído no século XII pelo rei Suryavarman II, seu complexo possui fossos de 200 metros de largura que atuam como estabilizadores hídricos, prevenindo o afundamento do solo arenoso. Corredores alinham-se com os equinócios. Baixos relevos quilométricos narram o Ramayana e batalhas históricas. Cada bloco de arenito foi extraído a 40 quilômetros dali, flutuando em balsas por canais artificiais que, vistos de cima, desenham a silhueta de serpentes naga, símbolo de proteção. Para abastecer uma cidade de até 1 milhão de habitantes, engenheiros Khmer construíram reservatórios gigantes chamados barrays, capazes de suprir água doce na seca e drenar excedentes na estação das chuvas, um feito hidráulico que rivaliza com barragens modernas. Viajando às Américas, avistamos Machu Picchu aninhada nas nuvens andinas, 2.430 metros acima do nível do mar. Sem roda nem ferro, os incas cortaram blocos de granito que se encaixam tão precisamente que nem lâmina de faca penetra. Esse silar poligonal resiste a terremotos que demoliriam estruturas de argamassa. As pedras dançam levemente durante tremores e retornam ao lugar. Terraços agrícolas transformam encostas íngremes em degraus férteis, enquanto canais milimétricos distribuem água de fontes naturais a cada setor urbano. Para chegar ali, uma trilha real pavimentada percorre 45 quilômetros de picos e vales, articulando pontes suspensas de fibra vegetal que são refeitas anualmente, demonstração viva de manutenção comunitária que dura meio milênio. Nas profundezas da Península Itálica, engenheiros romanos domavam a matéria com arrogância calculada. O Panteão, reconstruído por Adriano em 125 d.C., ostenta a maior cúpula de concreto não armado do mundo antigo. 43 metros de diâmetro, cúpula perfeita, peso gradualmente aliviado com agregados leves de pedra-pomes conforme sobe. No ápice, um óculo de 9 metros aberto ao céu banha o interior com luz divina e chuva controlada, drenada por declives quase imperceptíveis no piso. Essa mesma mentalidade pragmática ergueu aquedutos como o Pont du Gard, que desce apenas 34 centímetros a cada quilômetro, entregando 20 mil metros cúbicos de água por dia a Nimes. O segredo? Pozzolana vulcânica que deu ao concreto romano resistência que nossos modernos apenas igualaram recentemente. Entre as dunas da Núbia, em Abu Simbel, 2 gigantescos templos talhados na face de um penhasco celebram Ramsés II e a deusa Nefertari. Em 1968, diante da inundação iminente pelo Lago Nasser, arqueólogos realizaram o milagre moderno. Cerraram o complexo em 1.036 blocos, de até 30 toneladas, e o remontaram em terreno mais alto, preservando o alinhamento solar que ilumina o santuário interno apenas nos dias do nascimento e coroação do faraó. Assim, engenharia antiga encontra resgate contemporâneo, prova de que nossa admiração por tais monumentos é tão colossal quanto eles. Cada pedra esculpida, cada arco elevado e cada cálculo astronômico embutido nessas obras revela sociedades que, sem computadores ou motores, manipularam gravidade, tempo e espaço para imprimir sua fé e poder no horizonte. São testemunhos de que o ser humano, movido por crença, ambição e criatividade, pode girar montanhas.
No próximo capítulo, voltaremos nosso olhar para as guerras que selaram destinos, porque onde há grandeza arquitetônica, há também conflitos titânicos que decidiram quais pedras permaneceriam de pé e quais ruiriam para sempre. Capítulo 3. Guerras que forjaram impérios, derrubaram dinastias. O clangor do bronze ecoa pelo crescente fértil quando carros de guerra hititas despontam num turbilhão de poeira. É 1274 a.C., às margens do rio Orontes, e Ramsés II enfrenta o rei Muatalli II na Batalha de Kadesh, o maior engajamento de carros já registrado. Sob um sol inclemente, mais de 5.000 quadrigas cortam o campo numa coreografia mortal. Egípcios confiam na velocidade e disciplina, hititas no impacto devastador das bigas pesadas. O choque causa avalanches humanas que mancham o solo fértil de sangue. Ao fim, nenhuma nação conquista a vitória absoluta, mas o tratado gravado em tabuletas de prata selará a primeira paz diplomática reconhecida da história, redefinindo fronteiras e provando que, às vezes, o poder se sustenta melhor pela caneta que pela espada. Séculos depois, sob as colinas poeirentas de Termópilas, 300 espartanos, reforçados por tebanos e tespianos, erguem muro de escudos contra o oceano humano de Xerxes. Durante 3 dias em 480 a.C., o estreito desfiladeiro se torna funil de carne e ferro. Cada lança persa quebrada sublinha a lição espartana de que terreno pode multiplicar coragem. Embora esmagados ao fim, o sacrifício de Leônidas inflama a Grécia unida, que se ergue nas batalhas de Salamina e Plateias, empurrando de volta o Império Persa. O resultado ecoa além da polis, garante a sobrevida das ideias que darão forma à democracia, à filosofia e ao teatro, legados que hoje sustentam a cultura ocidental. Avancemos ao século IV a.C., quando um príncipe macedônio chamado Alexandre cavalga com a arrogância dos deuses. Em Gaugamela, 331 a.C., ele enfrenta Dário III e um exército persa 3 vezes maior. Alexandre forma a falange em Cunha, lança a cavalaria dos companheiros num golpe relâmpago que rompe o centro persa e transforma números em caos. Em poucas horas, o grande rei foge e o jovem conquistador abre as portas da Ásia até as margens do Indo. Com a ponta de sua espada, ele conecta Oriente e Ocidente, espalha Koine, funde panteões e inaugura a era helenística, onde ciência e arte florescem em Alexandria e Pérgamo. Quando as águias romanas marcham, o mundo treme. Em 216 a.C., Hannibal Barca atrai 80.000 legionários para o abraço mortal de Cannae. Sua cavalaria númida envolve as asas, infantaria espanhola e gaulesa cede terreno no centro, formando uma lua crescente que se fecha como punho. Em poucas horas, 50.000 romanos jazem sem vida. Uma aula de tática de encirclemento que ainda assombra manuais militares. Roma, contudo, reage com resiliência desesperada, adotando estratégia fabiana de desgaste, cortando suprimentos cartagineses até virar o jogo em Zama. Assim, aprendemos que a verdadeira força imperial não reside apenas em vitórias, mas na capacidade de sobreviver às derrotas mais brutais. No extremo Oriente, 1279 d.C., a dinastia Song faz sua última resistência naval no estuário de Yamen contra as frotas mongóis de Kublai Khan. Juncos revestidos de ferro formam muralha flutuante, mas catapultas inimigas lançam bombas de pólvora. A arma chinesa que ironicamente acelera sua derrota. Conforme o imperador criança Zhao Bing se lança ao mar, testemunhamos o fim de uma era de refinamento artístico e inovação tecnológica, bússola, impressão, papel, moeda, e o início da dinastia Yuan, que unirá a Eurásia sob Pax Mongólica, abrindo rotas para trocas culturais e a peste negra. Voltando à Mesoamérica 1521, canhões espanhóis rugem sobre Tenochtitlan. Hernán Cortés alia-se a povos oprimidos pelo tributo asteca e, alimentado por varíola invisível, quebra a espinha de um império que acreditava lutar o ciclo cósmico eterno. O colapso não decorre apenas de aço e pólvora, mas de fissuras políticas internas e choque de mundos espirituais. Em menos de 2 anos, pirâmides que tocavam o céu transformam-se em escombros, e a América entra na órbita global de comércio, escravidão e evangelização.
um rearranjo sísmico que ainda reverbera. Em África, 1591, mosquetes marroquinos encontram lanças e arcos do Império Songhai em Tondibi. O disparo ecoa pelo Sahel, anunciando a era das armas de fogo. Embora em desvantagem numérica, o sultão Ahmad al-Mansur destrói o maior império subsaariano, reconfigurando rotas de ouro e sal que irrigavam Timbuktu, célebre por universidades corânicas. A queda de Songhai dispersa eruditos, mas suas bibliotecas manuscritas sobrevivem escondidas em cofres de barro, sementes de conhecimento que só o século XX redescobrirá. Essas guerras não são apenas lances de ambição, são bifurcações na estrada da civilização. Cada vitória e derrota rearranja mapas, linguagens, crenças e tecnologias. Ao estudar suas táticas e consequências, percebemos que a violência humana, por mais trágica, atua como ferreiro cósmico, dobrando o metal da história para forjar novas realidades. No próximo capítulo, mergulharemos nos mistérios ainda sem solução, códigos, cataclismos e desaparecimentos que desafiam arqueólogos e nos lembram de que, apesar de tudo que já sabemos, o passado guarda segredos que continuam a sussurrar sob as ruínas. Capítulo 4. Mistérios que ainda ecoam no silêncio das ruínas. No coração do deserto do Saara, círculos concêntricos da estrutura de Richat, também chamada Olho da África, hipnotizam astronautas com seus 45 quilômetros de diâmetro. Alguns veem vestígios da lendária Atlântida. Geólogos falam em domo colapsado. Nenhuma teoria explica por que, nos arredores, pontas de lança acheulenses se misturam a fragmentos de meteorito derretido. Teriam homens pré-históricos testemunhado uma queda cósmica e consagrado o local? Sensores de espectro infravermelho captam anomalias magnéticas, mas escavações profundas fracassam diante de rochas vitrificadas que lascam brocas de diamante. Cada tentativa de sondagem apenas amplifica o enigma e atrai novas perguntas sobre a real cronologia humana no norte da África. Viremos aos Andes, onde esculturas ciclópicas de Sacsayhuaman desafiam explicações. Blocos de 150 toneladas encaixam-se em ângulos de 12 faces como Lego megalítico. Nenhum registro descreve a técnica Inca ou pré-Inca que moldou o granito duro como se fosse argila. Pesquisadores detectam resíduos de um líquido ácido em microfissuras. Seria um amolecedor de pedra vegetal perdido? Lendas quechuas falam de canto das montanhas, um som que levitava rochas. Entre hipóteses de acústica, química e pura engenharia muscular, persiste a sensação de que nossas fórmulas não abarcam todo o gênio daqueles pedreiros anônimos. No fundo do Mediterrâneo, sonares suecos detectam em 2011 um OVNI do Báltico, formação circular de 60 metros com degraus regulares, descansando a 90 metros de profundidade. Amostras de basalto datam do final da Idade do Gelo, impossíveis de ter sido esculpidas sob a água. Seria um santuário glacial abandonado antes do degelo. Mergulhadores relatam falhas de bússola e panes elétricas ao se aproximarem, enquanto biofilmes incomuns recobrem a estrutura. A ciência pede paciência. O folclore, porém, já batizou o local de Stonehenge submerso, reacendendo mitos druidas que teriam migrado para o norte muito antes do que pensamos. Falando em Stonehenge, análises de DNA no solo em torno dos monólitos revelam pólen de plantas alpinas inexistentes naquela latitude. A conclusão preliminar indica que megálitos podem ter sido transportados de regiões montanhosas distantes, talvez até dos Pirineus. Como arrastar pedras de 25 toneladas por 1.000 quilômetros sem metal ou roda? A resposta pode estar nos trilhos fantasmas, sulcos petrificados na ilha de Malta que correm até penhascos, como se carros ancestrais acelerassem rumo ao mar. Um mapa superposto sugere uma rota alinhada às estrelas de Beltane, insinuando rede secreta de cultos neolíticos pan-europeus. Na selva do Yucatán, escaneamentos LIDAR em 2023 revelaram, sob a folhagem, uma megalópole maia 40 vezes maior que Copán, interligada por vias elevadas e pontes suspensas. No subsolo, cavernas inundadas mostram paredes cobertas de pigmento azul maia, resistente a séculos de erosão.
O corante, de fórmula ainda não replicada, reage apenas à luz lunar, projetando constelações nas abóbadas aquosas, um planetário natural submerso. Que rito exigia tal espetáculo? Talvez cerimônias de transição para o Xibalba, o submundo aquático. Até que mergulhadores decifrem inscrições recobertas por estalagmites, a escuridão guardará o segredo. Nas planícies russas, o Arcaim, cidade circular datada de 3.800 a.C., exibe conformação idêntica à dos três cinturões de Órion. Seu traçado respeita números da sequência áurea e ângulos solares dos solstícios. Porém, artefatos de cobre arsênico provêm de minas situadas a 2.000 quilômetros, onde nenhuma rota terrestre conhecida existia. O povo de Arcaim era nômade, mas dominava astronomia e metalurgia avançadas. Teriam sido mediadores culturais entre Europa e Índia, dando origem ao sistema védico. Sem textos escritos, dependemos de ossos queimados e issogravuras para montar o quebra-cabeça. No Pacífico, ilha de Pohnpei abriga Nanmadol, 100 ilhotas artificiais erguidas com columnatas de basalto empilhadas como palitos de 50 toneladas. Canais internos formam veias aquáticas que funcionam como ar-condicionado natural. Lendas falam de irmãos feiticeiros que flutuavam pedras com cantos. Arqueomagnetismo detecta ressonâncias peculiares entre blocos, sugerindo escolha intencional de rocha ferromagnética específica. Seria Nanmadol um observatório de marés ou um reator ritual de energia espiritual? As respostas jazem sob lodo salgado que corrói equipamentos modernos, mantendo viva a aura de Veneza pré-histórica. Esses enigmas não são apenas curiosidades. São lembretes de que há capítulos do passado em branco, esperando novos métodos, tecnologias e mentes ousadas para serem escritos. O mistério inspira, chama exploradores, sonhadores e céticos a apontar holofotes para as sombras e, quem sabe, encontrar reflexos de nosso futuro nelas. Conclusão: eco do passado, rumo ao futuro. Enquanto o crepúsculo pinta de âmbar as ruínas do mundo, percebemos que cada pedra, cada hieróglifo e cada cicatriz de batalha não pertence apenas ao ontem, pertence a nós. Deles herdamos não só a arquitetura e a arte, mas a eterna inquietação de entender quem somos e para onde vamos. Das crenças que ergueram templos ao engenho que empilhou pirâmides da fúria, que moveu legiões às perguntas que ainda ecoam sem resposta, as civilizações antigas nos mostram que a humanidade é um fio contínuo costurado por coragem, curiosidade e contradição. Quando tocamos a superfície polida de uma estela maia ou atravessamos o arco de um aqueduto romano, sentimos pulsações. Não de rocha, mas de ideias que recusam morrer. Elas viajam no tempo e encontram abrigo em nossos arranha-céus, satélites e algoritmos. Se aprendemos algo com a ascensão e queda desses povos, é que grandeza sem equilíbrio implode. Fé sem ciência cega, ciência sem ética devora. Cada império desaparecido é um espelho que avisa: o progresso não é linha reta, é espiral que pode tanto ascender quanto se desfazer. Ainda existem desertos a mapear e selvas a sondar. Novas tecnologias, LIDAR, IA, DNA antigo, prometem revelar cidades adormecidas sob nossos pés. Mas a maior descoberta talvez resida dentro de nós. A humildade de reconhecer que somos parte de uma narrativa muito maior que nosso próprio século. Portanto, ao desligar este documentário, não feche apenas uma tela. Abra um livro, caminhe por um sítio arqueológico. Olhe para o céu noturno e imagine-se na pele de um sacerdote que lia destinos nas estrelas. Permita-se sentir a mesma vertigem de insignificância e maravilha que nossos ancestrais sentiram. Porque a moral última desta viagem é simples: aprender com o passado fortalece o presente e pavimenta o futuro. As civilizações antigas caíram, mas legaram mapas morais e tecnológicos que, se bem lidos, podem evitar que repitamos seus erros e inspirar que superemos suas conquistas. E se você busca o próximo passo nessa jornada, não pare aqui. Clique no próximo vídeo e mergulhe em Os Segredos Submersos do Mundo Antigo, onde exploramos cidades que dormem sob as ondas, esperando por vozes curiosas como a sua. Afinal,
A aventura do conhecimento nunca termina, ela apenas muda de cenário e continua a chamar por nós.